Olá pessoal, eu e a Lili estamos aqui em nosso terceiro mês de quarentena e esse acho que já é o nosso 20º vídeo, né, dessas videoaulas. Mas hoje, em vez de nós continuarmos, nós vamos voltar ao início, porque esse vídeo é para nós fazermos uma introdução para o curso de extensão em redação e gramática do IFG. E essa introdução é sobre o conceito de texto e textualidade. Nós vamos discutir hoje o que é um texto, para que serve um texto e o que faz com que um texto seja um texto. Espero que vocês tenham uma boa aula. Não se esqueçam de, ao final, voltar à plataforma, fazer os exercícios e tenham um excelente curso. Sejam bem-vindos! Se eu mostrasse essa imagem para você, você diria que ela se trata de um texto? Isso aqui é um texto? Em um primeiro momento, você diria que não, mas observe a seguinte situação. E o outro jogador, e o chinês. Ó, o árbitro vai pegar o Os cartão. dois. O cartão do bolso é o vermelho. Nesse caso, o cartão vermelho passou a ser um texto, porque em um contexto específico ele foi lido e interpretado como um texto. Isoladamente, ele poderia não ter significado, mas no jogo de futebol a mensagem é clara. Observe essa outra situação. This is a really classic example of Dada, anti-art, attacking the art establishment, substituting an object bought in a plumber's shop for sculpture. So, an object that was bound to cause offense. O que parecia apenas um objeto, na verdade, se trata de uma obra de arte. A fonte é uma obra de Marcel Duchamp, representativa do dadaísmo, e foi criada em 1917 na França. Ela custa aproximadamente 3 milhões de euros. Trata-se, portanto, também de um texto. Para que um texto seja um texto, não é necessária a presença de palavras ou frases, como nós estamos acostumados a pensar, mas de uma construção comunicativa eficaz. Pessoal, nós sabemos que, conforme a perspectiva teórica, o mesmo objeto pode ser concebido de maneiras diversas. No caso do conceito de texto, isso também acontece. Mesmo na linguística textual, que tem o texto como objeto de estudo, o conceito varia conforme o autor e a orientação teórica adotada. A linguística textual trata o texto como um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas. Nesse sentido, nós temos que ter em vista a organização linear, que é o tratamento estritamente linguístico, ou seja, a coesão, e nós temos que ter em vista a organização reticulada ou tentacular, que são as interações que realizam a coerência no aspecto semântico e nas funções pragmáticas. Nesse sentido, o texto tem que ser concebido como um resultado parcial de nossa atividade comunicativa, porque ele compreende processos, operações e estratégias que têm lugar na mente humana e que são postos em ação em situações concretas de interação social. A relação que tem que ser estabelecida quando nós produzimos um texto, ela não é só semântica entre os conteúdos, mas ela é também pragmática entre os atos de fala, ou seja, entre as ações que realizamos ao falar. Por exemplo, jurar, ordenar, asseverar, pedir, ameaçar, prometer, avisar e advertir. Nesse sentido, o texto deixa de ser entendido como uma estrutura acabada, um produto, e passa a ser abordado no seu processo de planejamento, verbalização e construção. A partir desses questionamentos e dessas discussões, nós podemos chegar ao seguinte conceito de texto. Os textos são resultados da atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de alcançar um fim social, de conformidade com as condições sobre as quais a atividade verbal se realiza. Essa atividade verbal
ela não necessariamente vai ser só escrita. Ela pode ser uma imagem, um filme. Lembramos então que o texto não deve ser limitado exclusivamente à noção de palavras, de frases e de orações. Quando nós estamos realizando um processamento textual, nós temos 3 grandes sistemas de conhecimento. O conhecimento linguístico, que é aquele que corresponde ao conhecimento gramatical e lexical. Nós temos o conhecimento enciclopédico, ou seja, aquele que nós temos do mundo, que se encontra armazenado na nossa memória. E por fim nós temos o conhecimento socio-interacional, que é aqueles sobre as ações verbais, sobre as nossas relações com os outros a partir da linguagem. Além disso, quando nós estamos produzindo um texto, nós fazemos a mobilização online dos diversos sistemas de conhecimento. A partir dessa mobilização, nós desenvolvemos 3 estratégias de processamento textual. As estratégias cognitivas, ou seja, a forma como nós compreendemos e interpretamos as informações. As estratégias textuais, ou seja, a forma como nós empreendemos a prática textual, a produção do texto a partir de elementos que nos são dados. E, por fim, as socio-interacionais, ou seja, aquelas que se referem à interação. Nós nunca produzimos um texto apenas para a gente, nós precisamos colocar esse texto em prática dentro de um contexto sociocomunicativo. E isso que são as estratégias socio-interacionais, essa relação nossa com o outro. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o conceito de texto. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Não se esqueçam de fazer os exercícios. E na próxima semana nós continuamos com uma discussão sobre coesão e coerência. Um grande abraço e até mais!